para a gente concluir essa análise histórica do constitucionalismo, vamos chegar ao constitucionalismo presente, ao constitucionalismo da contemporaneidade, que muitos autores chamam de neoconstitucionalismo. Eu gostaria, portanto, de estabelecer algumas premissas e características que consagraram esse novo constitucionalismo. Repare, primeira premissa foi a ideia de que a Constituição passasse a ocupar uma posição central no sistema jurídico. E aqui eu quero fazer um rápido esclarecimento. Por que isso? Porque antes deste movimento que nós chamamos de neoconstitucionalismo, a ideia que se tinha é que o Estado de Direito ele era baseado no império e na cultura da lei. Ou seja, era a lei que ocupava o eixo e a posição central de todos os sistemas jurídicos, de tal modo que tudo se gravitava em torno da lei. Era a época do positivismo jurídico, era a época em que se sustentava num discurso positivista o chamado Estado legislativo de direito, que não foi outra coisa senão um Estado de direito baseado, repito, no culto e na crença da lei, na crença de que a lei seria um instrumento de proteção das liberdades. O problema é que, minha amiga e meu amigo, você bem sabe que historicamente o modelo de Estado de Direito baseado na crença e na cultura da lei, do império da lei, foi lamentavelmente utilizado por governos arbitrários e autoritários. É só lembrar, por exemplo, do Terceiro Reich hitlerista, vale dizer, do governo nazista do Adolf Hitler. Ora, o Hitler, ele em nenhum momento se afastou da legalidade. Em nenhum momento ele se afastou do direito positivo, na medida em que ele se utilizou da lei como ferramenta para governar. O problema é que a lei, como ferramenta utilizada no governo do Terceiro Reich hitlerista, foi manejada para oprimir, para provocar um verdadeiro genocídio em razão do Holocausto, como você bem sabe de história. De tal maneira que esse chamado Estado de Direito, sustentado pelo discurso positivista e baseado no império da lei, acabou sustentando governos de barbárie que ocorreram durante a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Não só o governo nazista, como também o governo fascista na Itália de Mussolini se louvou do discurso do Estado de Direito baseado na lei. Então, não só o governo nazista, como também o governo fascista do Mussolini na Itália, se utilizou, se louvou desse Estado de Direito fomentado pelo positivismo jurídico e baseado no culto ou no império da legalidade para provocar as mais diversas arbitrariedades, abusos e gravíssimas violações aos direitos humanos. De modo que, diante da constatação histórica, porque isso foi constatado historicamente, de que este modelo de Estado de Direito baseado na lei, no qual a lei ocupava essa posição central de todo o sistema jurídico, era um modelo de Estado absolutamente insatisfatório, frustrante e incapaz de proteger as liberdades individuais diante da opressão do poder do Estado, sobretudo diante da opressão do poder pessoal do governante ou do soberano. Foi nesse contexto, após a Segunda Grande Guerra Mundial, que em muitos países, inclusive europeus, como exemplo Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, entre tantos outros, que se construiu um conjunto de ideias a partir das quais se sustentou que não era mais possível deixar a lei na centralidade do sistema jurídico, porque a lei foi muito utilizada por esses governos de barbárie para provocar as mais diversas violações aos direitos humanos. Então era necessário trazer a Constituição para a centralidade do sistema, de modo que nós passamos a acompanhar uma verdadeira travessia ou transição, não é? De um Estado de Direito baseado na lei ou na centralidade da lei para um Estado de Direito baseado na Constituição ou na centralidade da Constituição. De modo que, de um Estado legislativo de direito, eis que surge com este novo movimento constitucionalista, este neoconstitucionalismo, né, um Estado
constitucional de direito, no âmbito do qual a própria lei passaria a se sujeitar ou estar condicionada ao discurso da Constituição. Entendida a Constituição, doravante, como um conjunto de normas jurídicas fundamentais, instituidoras dos valores éticos e morais mais importantes de uma comunidade. De modo que sujeitar a lei ao discurso da Constituição é submeter a validade da lei ao próprio discurso da legitimidade ética e moral de uma determinada comunidade. Então foi a partir dessa transição, travessia de um Estado legislativo de direito para o Estado constitucional de direito, com a centralidade da Constituição, passando a lei a ocupar a periferia do sistema, que dá-se início no Brasil, melhor dizendo, na Europa e posteriormente no Brasil, nós vamos esclarecer isso daqui a pouco também, a esse neoconstitucionalismo, ou a esse constitucionalismo contemporâneo, que indicou um conjunto de transformações paradigmáticas na nossa teoria do direito, inicialmente para reconhecer a própria força normativa da Constituição. Ora, com o Estado constitucional de direito e a centralidade da Constituição no sistema jurídico, foi necessário reconhecer a força normativa e axiológica da Constituição, a partir de uma ideia de supremacia, não só formal, como também material, substantiva e axiológica da própria Constituição. Então, a força normativa da Constituição passou a ser uma premissa fundamental para o êxito da construção deste novo modelo de organização política baseado no Estado constitucional. E com o reconhecimento da força normativa da Constituição, também se reconheceu a normatividade dos princípios. Então, os princípios que no positivismo jurídico, no modelo anterior de Estado legislativo de direito, não eram considerados normas, apenas eram considerados critérios de integração de lacunas na lei, os princípios passam a ser considerados verdadeiras normas jurídicas impositivas a encerrar comandos de dever ser. E o formidável disso, minha amiga, meu amigo, você que está prestando atenção e acompanhando a nossa exposição, é que, como nós todos sabemos, são através dos princípios que os valores se revelam. De modo que, quando se reconhece a normatividade dos princípios, se reconhece a própria força normativa dos valores. Então, os valores deixam de ser meras aspirações ou singelas exortações para serem imposições próprias de um comando, de um dever ser. Então, o reconhecimento da normatividade dos princípios, e sabendo nós que são os princípios, os veículos agora normativos, dos valores, nós passamos a promover uma verdadeira união entre o mundo ou plano deontológico, com o mundo ou plano axiológico. O plano deontológico da norma jurídica, porque o princípio passou a ser norma jurídica, e o plano axiológico dos valores, porque são por meio dos princípios que os valores se revelam. Então, os valores passaram a ser imposições principiológicas, e impor não é mais exortar, não é mais aspirar, não é mais sugerir. Impor é determinar obrigações negativas e positivas. Então, isso foi uma conquista formidável. Força normativa da Constituição, normatividade dos princípios, como também uma outra grande premissa a partir deste modelo de neoconstitucionalismo, que foi a expansão da jurisdição constitucional. O controle de constitucionalidade é ampliado para, além do controle das leis, também controlar as omissões da lei, além do controle dos atos normativos, para controlar a omissão dos atos normativos, inclusive no campo das políticas públicas, tanto econômicas como sociais. Como também passamos a ter um reforço ou um fortalecimento na própria dogmática dos direitos humanos. Então, os direitos humanos passam a ter uma importância significativa, ímpar, a partir do discurso da ideia de dignidade da pessoa humana, nesse novo cenário do Estado constitucional de direito ou do constitucionalismo contemporâneo ou do neoconstitucionalismo, como também uma mudança na orientação da interpretação jurídica. Por quê? Porque toda interpretação jurídica passa a ser, doravante, uma interpretação constitucional. Nenhuma lei é interpretada e aplicada sem antes submetê-la
ao filtro da Constituição. É o fenômeno que nós chamamos de filtragem constitucional, ou seja, uma lei ela é interpretada sempre a partir do parâmetro constitucional, sempre a partir da ótica da Constituição, sempre a partir das lentes da Constituição. Essa filtragem constitucional se passou a impor na interpretação jurídica em geral, de modo que a interpretação jurídica passou a ser necessariamente uma interpretação constitucional. Tudo se interpreta, tudo, desde um ato normativo, como por exemplo um decreto, um regulamento, até uma lei, tudo se interpreta a partir de uma perspectiva, de uma ótica constitucional. Então toda interpretação jurídica é também uma interpretação constitucional, e tudo isso em razão dessas conquistas. Sumariano, nós podemos dizer que o neoconstitucionalismo ele teve 3 marcos fundamentais, tá? E agora eu invoco um outro autor cuja leitura é essencial para a sua preparação, para o seu aprendizado, que é o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal e professor de Direito Constitucional, Luiz Roberto Barroso, que em vários de seus textos e no seu livro de Direito Constitucional afirma que este novo direito constitucional, esse novo constitucionalismo que nós chamamos de neoconstitucionalismo, tem 3 marcos fundamentais. Primeiro é o marco histórico, segundo é o marco filosófico, terceiro é o marco teórico. Como marco histórico, diz o autor, nós temos a própria construção e surgimento do Estado constitucional, aquilo que nós falamos, a travessia do Estado legislativo, baseado na lei, para o Estado constitucional, fundado e lastreado na Constituição, na importância da Constituição. E o Estado constitucional surgiu pela primeira vez na Europa, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Na Alemanha, com a Constituição da Alemanha, a Lei Fundamental de Bonn, de 23 de maio de 1949, e a criação do seu Tribunal Constitucional em 1951, o chamado Bundesverfassungsgericht, logo na sequência a Itália, com a Constituição, que até anterior, a Constituição italiana, ela é de 31 de dezembro de 47, mas entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1948, mas o Tribunal Constitucional italiano só foi instalado muito tempo depois, em 1956, o da Alemanha foi antes, em 51. E uma Constituição ser um Tribunal Constitucional como seu guardião, não adianta muita coisa. Por isso que o Estado Constitucional da Alemanha precedeu o Estado Constitucional italiano, apesar da Constituição italiana ser um ano anterior da Constituição da Alemanha. Em Portugal, com a Constituição de 1976, na Espanha, com a Constituição de 1978. Então, nesses estados, foram surgindo este modelo do Estado Constitucional. No Brasil, o Estado Constitucional surgiu com a Constituição vigente, de tal modo que o neoconstitucionalismo brasileiro se originou com o discurso da Constituição de 5 de outubro de 1988, sendo, portanto, esse o marco histórico. Na Europa, após a Segunda Grande Guerra Mundial, e no Brasil, com a Constituição de 88. O marco filosófico do neoconstitucionalismo, desse novo constitucionalismo, segundo o autor que nós estamos aqui utilizando como referência teórica, como marco teórico, o marco filosófico aqui do neoconstitucionalismo foram aquelas ideias oriundas do chamado movimento pós-positivismo. Todos nós sabemos que o pós-positivismo foi um movimento que visou superar aquele positivismo jurídico formalista, propondo que o intérprete do direito fosse além da legalidade estrita, porém dentro dos limites do direito positivo. Mas de um direito positivo que passasse a valorizar a importância da ética, da moral, da justiça, da filosofia, não é? Enfim, o pós-positivismo foi um conjunto de ideias filosóficas que promoveu a reaproximação do direito com a ética, com a moral e com a própria filosofia e resgatou, meus amigos, a importância dos valores, de modo que o valor justiça, o valor moral, o valor equidade, o valor igualdade material, o valor liberdade, todos esses valores passaram a ter uma importância capital e singular nesse novo positivismo jurídico, denominado de pós-positivismo, aqui utilizado pelo autor como um marco filosófico do neoconstitucionalismo. E, por fim, o marco teórico, que corresponde àquelas ideias, aquelas transformações de ideias
que nós expusemos antes. Como marco teórico, nós temos o reconhecimento da força normativa da Constituição, a normatividade dos princípios, a expansão da jurisdição constitucional, o reforço de uma dogmática, de uma teoria dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, não é? Uma reorientação na teoria da interpretação jurídica, na medida em que toda interpretação jurídica passou a ser necessariamente uma interpretação constitucional. Então, o neoconstitucionalismo, minha amiga, meu amigo, representou todo esse conjunto de transformações, provocando essa verdadeira metamorfose da organização política do nosso Estado. E tudo isso centrado no discurso constitucional. Agora, chamo você que está nos assistindo ao nosso próximo slide, onde a gente apresenta a síntese das ideias que acabamos de expor relativamente ao constitucionalismo da contemporaneidade ou neoconstitucionalismo. Vamos na tela. A última fase do constitucionalismo foi o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Bom, gente, movimento que surge na Europa após a Segunda Guerra Mundial, como superação do positivismo jurídico, dando ensejo à consolidação de um Estado constitucional, fundado na centralidade da Constituição e dos direitos fundamentais. Identifica um conjunto amplo de transformações, em meio às quais podem ser assinalados como marco histórico, nós falamos isso, não é? A formação do Estado Constitucional de Direito. 2, como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre direito e ética. E 3, como marco teórico, o conjunto de mudanças, que inclui a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Pois bem,